Nesse vídeo aqui eu vou revelar 5 ações que estão baratas, muito baratas, baratinhas nesse mês, de acordo com o método das ações mais baratas da bolsa. Só que muito mais importante do que isso, eu vou te mostrar como eu cheguei nessas ações e te ajudar a investir com muito mais clareza, com muito mais estratégia. Então presta muita atenção no que tá por vir. Já deixa o dedo no like e te inscreve aqui se você chegou de paraquedas e tá virando clubista agora. E vamos começar aqui com a número 5 da nossa lista, né? Vamos fazer de 5 para 4, 3, 2, 1, que são as ações da Randon, de código RAPT4. Essa é uma empresa que atua no setor de transporte, mais especificamente em 3 diferentes segmentos, que são transporte de carga, autopeças e sistemas automotivos e consórcio de máquinas, veículos e até mesmo imóveis. As ações da Randon, elas não vêm tendo uma performance muito boa nos últimos 12 meses, elas vêm caindo aí cerca de 11%. E nos últimos 5 anos o crescimento é bem tímido, né, 30%. Por conta de quê, Ramiro? Vamos dar uma olhada aqui nos resultados mais recentes, né? E aqui no segundo TRI de 2024, a gente viu um lucro de 80 milhões, que é uma queda de cerca de 30% com o mesmo período do ano passado, refletindo uma queda da receita, que caiu bem menos. Verdade seja dita, caiu 4%. E o principal motivo, você sabe qual é? Bom, um deles, tá? Um dos principais é a desvalorização do peso argentino. Isso mesmo, isso acabou afetando a divisão de controle de movimento da Randon, que é a divisão responsável pela produção de componentes essenciais para sistemas automotivos. Só que mesmo com resultados mais tímidos, as 3 divisões apresentaram crescimento. A montadora cresceu 27%, a Autopeças cresceu 19% e o Banco Randon, que presta serviços financeiros, cresceu 15%. E verdade seja dita, a maioria dos investidores está olhando o Randon, está olhando o seu segmento, seu setor com desconfiança. Por isso, Randon está entre as 20 ações mais baratas da bolsa, nesse momento com um earning yield de 15,56%. E aqui eu tenho que te contar uma coisa, tá? Transparência. Eu tenho ações de Randon na minha carteira, na parte de ações brasileiras, dentro da carteira de ações baratas. Eu tenho as outras 4 empresas que eu vou citar nesse vídeo, todas estão na minha carteira. Eu queria te falar que eu não conheço todos os detalhes dessas empresas e eu acredito que você também não precisaria necessariamente conhecer todos os detalhes de todas as empresas, todas as ações que você investe, que é uma visão diferente da média do mercado, da média do que os educadores financeiros propagam, que falam que você tem que conhecer muito bem, muito profundamente todas as empresas cujas ações você investe. Eu não acredito nisso porque eu acredito numa outra forma de investir, uma forma de investimento sistemática, com bases em critérios matemáticos e também porque, assim, me colocando no teu lugar, imaginando aí que você deve ser um empresário, um médico, eu imagino que você não tem tempo para conhecer com profundidade cada uma das ações que você tem em carteira e mais, tá? Se você seguir essa linha de conhecer ou de ter que conhecer com profundidade cada ação que você vai investir, sua vida vai virar um inferno. Você tem que se dedicar à sua profissão, tem que se dedicar à sua família, tem que planejar a próxima viagem, tem que fazer os seus esportes. Imagina ter que conhecer com profundidade cada ação que você vai investir, não tem como. Que fique muito claro, tá? Eu não sou um aventureiro do mercado financeiro, eu não sigo essa linha de investir em ações que eu não conheço profundamente por algum tipo de responsabilidade ou algo assim, tá? Eu faço isso porque eu me baseio em 2 grandes investidores para investir. O Joe Greenblatt, autor desse livro aqui, e o Harry Markowitz. Greenblatt, ele mudou minha forma de enxergar o mercado financeiro justamente com esse livro, tá? Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, que eu li 10 anos atrás e na época eu já trabalhava no mercado financeiro e assim que eu acabei a leitura desse livro, a versão em inglês dele, tá? Porque essa versão traduzida saiu há poucos anos, eu mandei este e-mail aqui para os meus colegas de trabalho falando de um livro que mudou a minha forma de enxergar o mercado e contando que eu tinha feito um backtest da estratégia que o autor trazia e que eu tinha ficado muito impactado com isso e trazendo uma série de provocações sobre a forma com que a gente investia, com que a gente selecionava ações nessa gestora que eu trabalhava. Eu vou seguir contando essa história, mas antes eu quero te revelar aqui a segunda ação dessa lista, né, a número 4, aqui nesse ranking de 5 para 1, são as ações da Tegma de código TGMA4. Tegma Logística, tá? Uma empresa que atua na área de logística de veículos e que possivelmente, se você costuma viajar aí pelas estradas do Brasil, você já deve ter visto uma cegonheira passando do seu lado, cheio de carros, né? Cheio de carros que ela está transportando da montadora para as lojas e da marca da Tegma. A Tegma tem cerca de 1/3 desse mercado no Brasil e nos últimos resultados ela viu um lucro crescente, um lucro de 63 milhões, uma alta de 59%. E olhando os resultados com uma lupa, a gente viu uma alta de 30% da receita, uma alta de 46% do EBITDA, os investimentos da companhia, que mais que dobraram, saíram de 5 para 12 milhões, com foco na aquisição de equipamentos logísticos, manutenção e tecnologia. E foi justamente isso que fez o fluxo de caixa livre da Tegma cair.
tá? Apesar da alta do lucro, mas ainda assim a companhia manteve um bom caixa de 28 milhões no período. Nesse contexto todo, as ações da Tegma elas vêm subindo cerca de 10% nos últimos 12 meses. Apesar disso, desde o início desse ano, entre altos e baixos, a gente vê aí uma queda de cerca de 3%. E com a queda na cotação das ações, a queda no Total Enterprise Value e o aumento no lucro operacional, a Tegma surgiu recentemente na lista das ações mais baratas da bolsa. Nesse momento, nesse mês, ela é a 13ª ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 15,86% e por causa disso ela está na minha carteira de ações baratas. E aí você deve pensar algo como: poxa, Ramiro, mas as ações que você citou, elas estão em queda, né? Pelo menos nesse ano elas estão caindo. E que fique claro, tá? Não é porque uma ação está caindo que ela está barata. Existem ações baratas que estão subindo. Mas o fato é que muitas vezes uma ação barata ela é uma ação que está num setor que passa por um desafio maior ou numa empresa de fato que está passando por um desafio maior e que é vista com maus olhos pela maior parte do mercado. Por isso, muitas vezes, pessoas estão começando a investir e não entendem essa lógica, essa dinâmica do investimento em valor. Elas viram os olhos e pensam: essa ação aí é muito ruim, por que eu compraria ela? Minha resposta é: você compraria ela porque ela pode não ser uma empresa perfeita, ela pode ser uma empresa passando por desafios, é isso que a torna barata. E mais, tá? Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que a média das pessoas tem, que é um resultado muito ruim. Mas no limite, também tirando um pouco o peso, você não precisa seguir essa estratégia. A bandeira que eu levanto aqui é que sim, você tem que ter uma estratégia de investimento. Aqui no Clube do Valor a gente tem 3 diferentes estratégias para selecionar ações e a estratégia que cada cliente nosso vai seguir depende muito do seu perfil, da sua convicção, do seu tempo de experiência no mercado. Mas o ponto é que o cara tem que ter uma estratégia. Isso sim é essencial. E o ponto é que muitos investidores não entendem isso ou demoram para entender isso, como esse investidor aqui que recentemente passou por uma sessão de consultoria gratuita de investimento. A gente deu uma olhada para a carteira dele, montou esse estudo aqui para ele e a gente viu que, embora tivesse diversificado, né, com mais de 40 ações na carteira, ele estava empilhando ativos sem estratégia nenhuma. Como é que eu sei que ele estava sem estratégia nenhuma? Porque o consultor que realizou essa análise, ele conversou comigo e ele me contou que ele perguntou para esse investidor o seguinte: poxa, por que tu comprou 40 diferentes ações? Por que tu tem ações da Melius, da Cielo, da Cogna aqui na tua carteira? E o cara, ele não sabia responder. Ele meio que travou, meio que deu uma tela azul. E quando ele respondeu, ele falou algo mais ou menos assim: eu fui comprando o que eu vi que estava subindo, depois eu ficava com medo de vender as ações que caíram, eu ia comprando, acumulando cada vez mais, porque eu via gente falando que patrimônio não se vende, só se compra. E enfim, o grande ponto aqui é que esse cara não tinha estratégia nenhuma. E tá tudo bem, né? Esse cara era um médico, ele passava fazendo cirurgias, atendendo pacientes, falando com a família dos seus pacientes. É normal ele tomar decisões de investimentos sem tanto cuidado em relação ao cuidado que ele tem com o trabalho dele. Mas o ponto é que você tem que ter estratégia. O próprio Joe Greenblatt, autor desse livro aqui, que eu já mostrei, quando entrevistado neste livro aqui, Ricos, Sábios e Felizes, disse que escolher ações individuais sem ter ideia do que você está fazendo é como correr numa fábrica de dinamites com fósforo em chamas. Você pode sobreviver, mas não vai deixar de ser um idiota. Um grande ponto é, se você investe até aqui sem estratégia, tá tudo bem. Mas se você quer multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, ter mais clareza nas decisões que você toma e até investir sem que isso te tome tanto tempo, você precisa de uma estratégia. E se você quiser ter a nossa ajuda para mostrar como investir com uma estratégia e para te apresentar um plano claro de investimentos, depois de analisar a tua carteira, olhar como você está investindo, mostrar os pontos bons e os pontos de melhoria, então eu queria te falar que a gente está com vagas abertas para sessões de análise e diagnóstico de carteira. São sessões que é como se fossem sessões de consultoria de investimentos gratuitos. A gente vai fazer tudo isso que eu te mostrei e você pode tentar conseguir uma vaga agora com um especialista aqui do Clube do Valor, apertando no primeiro link na descrição aqui desse vídeo ou no link que vai aparecer aqui. Tá com algumas vagas abertas para essa semana e você apertar no primeiro link, preencher os dados, você tem uma chance de conseguir uma dessas vagas. Vamos aqui então, quando você vai preenchendo os dados, para a terceira ação que eu quero estar nesse vídeo, ações da Minerva Food de código BEEF3. Né? BEEF3. Uma empresa líder na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados, que no último trimestre reportou um lucro líquido de 95 milhões, uma queda de 21%, que entra no universo da análise de ações. Né? O lucro caiu 21%. Você pode pensar, bicho, foi ruim então, né? Mas se você olhar para o que o mercado esperava, o mercado esperava uma queda ainda maior. Então esse lucro ele ficou acima das expectativas do mercado, que contava aí com um lucro de 88 milhões, sendo que nesse período o fluxo de caixa da empresa ficou ali na faixa de 400 milhões, mesmo após mais de 200 milhões de investimentos, né, de CAPEX, principalmente em manutenção, mas também uma parte em expansão. Mas, verdade seja dita,
a Minerva ainda tem uma grande dívida a ser paga até 2033. E talvez seja por isso que as suas ações estejam sofrendo. Essas ações elas vêm caindo cerca de 30% nesses últimos 12 meses. Tudo começou com uma reação negativa do mercado a um acordo que ela fez com a Marfrig, que consistia no contrato de compra e venda de ações que a Minerva fez para adquirir ativos da Marfrig por valores bilionários. E a ação tomou um tombo, ficou todo mundo olhando com preconceito. Eu me lembro até de pessoas que eu conheci do mercado que chamavam, tá, a Minerva de Mi-Enerva, né, porque eles ficavam nervosos com as decisões tomadas pela empresa. E talvez tudo isso, tá, o nervosismo do mercado com as decisões que a empresa tomava, com a queda das ações, tornaram essa ação barata. Lembra? Uma ação barata, ela nunca tá na situação de céu de brigadeiro, tá sempre sob tempestade. Isso que a torna barata. E o fato é que a Minerva é a 12ª ação mais barata da bolsa, com earn yield de 16%. Bom, as próximas duas ações também estão na minha carteira e também estão muito baratas. Mas se você bem lembrar, alguns minutos atrás eu falei que eu sigo tanto o Joe Greenblatt quanto o Harry Markowitz na hora de investir. E para explicar isso, eu queria trazer um fato. Não é porque uma ação está barata que ela vai subir. Na verdade, cerca de 50% das ações baratas, elas caem. Se eu soubesse exatamente quais vão subir, eu só compraria elas, não compraria as que vão cair. O retorno na minha carteira teria sido, sei lá, de uns 100% ao ano nos últimos 10 anos, eu já seria possivelmente bilionário. Eu tô te contando isso para falar que não existe investidor que acerta 100, mas o ponto é que ações baratas na média, elas têm um resultado melhor do que ações caras. Pensando em conjunto, pensando de forma diversificada. Isso foi comprovado por tudo que a gente fez aqui. Eu acredito tanto nisso e tanto nessa estratégia que eu escrevi um livro sobre ela, um e-book completo sobre como selecionar ações baratas, em que, além disso, eu revelo 10 ações baratas nesse mês e que você pode baixar de forma gratuita aqui no segundo link da descrição ou no link que vai aparecer aqui. Mas voltando ao Markowitz, tá? Por que eu cito ele? Porque esse cara aqui, ele criou a teoria moderna do portfólio, uma solução para investidores e gestores determinarem como diversificar suas carteiras de investimento. E diversificar é muito importante, porque não apenas nem todas as ações baratas vão subir, como nem sempre a carteira de ações vai subir. Você tem que estar mais diversificado, tem que ter ações norte-americanas, tem que ter uma parte de imóveis, uma parte de renda fixa. E a teoria moderna do portfólio, que traz o conceito de alocação de ativos, é a base da estratégia que a gente roda aqui com os nossos clientes do Clube do Valor, que a gente chama de sistema de alocação estratégica. É focado na diversificação da carteira em diferentes classes de ativos. E é a estratégia que a gente aplica na gestão da carteira de todos os nossos clientes de Wealth e que eu aplico na minha carteira também, acreditando que ações são essenciais, mas elas fazem parte de um quebra-cabeça maior que deve envolver outras classes de ativos. E nas nossas sessões de análise, diagnóstico de carteira, nas sessões de consultoria de investimentos gratuita, a gente entrega justamente um plano para que você invista com base nessa estratégia, com base no sistema de alocação estratégica. Se você não agendou ainda a sua reunião, aperta aqui no primeiro link na descrição. Enquanto isso, você está aqui a segunda ação aqui nessa lista, né, a penúltima, que essa aqui, diferentemente das demais, é uma ação que subiu cerca de 18% aí no último ano, já considerando dividendos. A alta ainda maior, de 333% nos últimos 5 anos, e vem crescendo. O lucro líquido do último trimestre foi 10% maior, a receita e o EBITDA também cresceram. E, diferentemente da média das ações baratas, essa aqui tem expectativas talvez mais positivo. Isso porque essa empresa ela pode ser beneficiada pelo Plano Safra do governo federal. Já houve aí um aumento de 10% no montante destinado à agricultura empresarial, que deve beneficiar essa ação, que tem 40% do mercado de silos no Brasil, setor que deve receber mais 7 bi de investimentos até o próximo ano no programa para construção e ampliação de armazéns. Mas apesar de tudo isso, o mercado precifica essa ação com desconto. Se colocar ela lado a lado com outras ações que eu citei aqui, vai ver que ela tem um EV/EBIT menor que o da Minerva e menor do que o da Randon. Ela está mais barata do que essas duas, sendo que tem ROICs e ROI maiores, margens maiores e dívida líquida negativa. Então esse aqui é um case de valor claríssimo. Eu estou falando aqui da Kepler Weber, a 7ª colocada no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earn yield de 19,3%. E na primeira posição, e para fechar aqui esse ranking, vou voltar aqui para aquele hall de ações que vem caindo. Essa aqui vem caindo cerca de 11% nos últimos 6 meses, talvez por isso ela tenha ficado cada vez mais barata. Divulgou resultados recentemente, que gerou expectativas um pouco melhores para essa mineradora. A receita ficou meio que no 0 a 0, né, com uma produção recorde aí que ela destacou nos resultados, mas por outro lado o fluxo de caixa gerado foi negativo, muito puxado pelo capital de giro e também por investimentos feitos por essa empresa, que passaram de 1,3 bi. Só que mesmo com a situação ruim pro lado dela, o fato é que essa companhia ainda conseguiu dar um salto no lucro em mais de 200%, auxiliado pela conta de reversão de impostos pagos. Nesse contexto todo, essa ação ela fica bem
descontada, com um earning yield de quase 22%. Eu estou falando aqui das ações da Vale. E se você quiser ir muito além de uma estratégia de investimento em ações para partir para uma estratégia de gestão patrimonial, cara, não perca essa chance. Aperta aqui e agende agora mesmo uma sessão de consultoria gratuita. Mas se você quiser seguir me ouvindo falar sobre ações baratas, aqui eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse. Já deixa o teu like, te inscreve no canal. Um grande abraço e até mais.